Uma professora de escola pública foi obrigada pelo pai moribundo a casar com um homem pobre que ninguém da família respeitava. Sem saber que ele era o CEO de uma construtora bilionária, fingindo ser pobre para descobrir se alguém o amaria, sem calcular o que ele valia. Ela o tratou com dignidade desde o primeiro dia. Ele não sabia o que fazer com isso. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Rafael Monteiro de Oliveira nunca imaginou que a única coisa capaz de paralisá-lo em 8 meses de disfarce seria uma mulher de 31 anos, na porta de um apartamento de 52 metros quadrados, olhando nos seus olhos sem piscar. Não havia cálculo naquele olhar, não havia expectativa disfarçada de gentileza. Havia apenas uma pessoa decidindo, em tempo real, o que exigia de quem entrava na sua vida. Ele ficou parado no batente por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram, sem conseguir formular resposta à altura. Era empresário há 12 anos. Tinha liderado reuniões de conselho que durariam horas, negociado contratos de centenas de milhões sem que a voz vacilasse, sobrevivido a crises que fariam outros homens desmontarem em público. Mas nenhum treino empresarial, nenhuma habilidade acumulada nos corredores envidraçados do 28º andar da Faria Lima preparava alguém para ser olhado assim, como um ser humano inteiro, sem adendo, sem desconto. O dia em que a ideia do experimento nasceu tinha sido um dia como qualquer outro, o que tornava tudo mais desolador em retrospecto. Rafael estava sentado no banco de couro do carro com o motorista, atravessando o trânsito da Marginal às 7 da manhã, com um café que esfriava na cup holder e o celular vibrando com notificações que ele não via mais como urgentes, apenas como ruído. Havia completado 36 anos 10 dias antes. Nenhum dos 43 convidados para o jantar no restaurante do Hotel Unique havia perguntado como ele estava de verdade, e ele havia percebido isso apenas às 11 da noite, quando o último abraço formal foi trocado, e ele voltou para o apartamento de 120 metros quadrados, no Jardim Europa, e ficou de pé diante da janela, que dava para a cidade pulsante lá embaixo, sentindo com absoluta clareza que havia algo profundamente errado com a sua vida. Não era depressão, não era cansaço, era outra coisa. Era a sensação de que todo mundo à sua volta estava reagindo a uma versão dele que não era exatamente ele. Seu José Monteiro, o pai, tinha ligado naquela mesma madrugada. Não para perguntar sobre o aniversário, mas para contar sobre o amigo de infância que estava internado. Antônio Ferreira, um homem que havia sido vizinho de rua nos anos 70 no Carrão, que havia ido embora para uma vida de professor de História do Ensino Médio e que agora jazia numa UTI do Hospital do Servidor Estadual com uma falência cardíaca grave. Ele tem uma filha, seu José havia dito, com a voz de quem sabe que está pedindo algo desproporcional. Mulher de caráter, trabalha muito, vive para cuidar dele e da mãe. Antônio pediu uma coisa. Rafael ouviu com atenção crescente. O pedido era inverossímil, mas o pai explicou com a seriedade que só homens velhos conseguem sustentar quando falam de honra. Antônio Ferreira queria que o filho de José Monteiro se casasse com a filha dele, Simone, antes de morrer. Não queria deixá-la sozinha. Não queria morrer sem ver a filha amparada. Rafael deveria ter recusado. Tinha todo o direito legal e moral de recusar. Mas ficou acordado até às 4 da manhã, olhando para o teto do apartamento e pensando em como era possível que, com todo o dinheiro e toda a presença social que acumulara, ninguém ao seu redor havia se interessado em saber o que havia por baixo do cargo. E então o pensamento surgiu como surgem os pensamentos que mudam trajetórias, despretensiosamente, quase como distração. E se ele fosse? Não como CEO do Grupo Monteiro Construções, como Rafael, filho do José, ajudante de obra, como o homem que a família dela chamaria de humilhação.
e esperasse para ver quem aparecia. O pedido ao pai foi cuidadoso. Peço que concorde com o casamento, mas não diga nada sobre o que faço. Deixe que descubram por conta própria. Seu José olhou para o filho por um longo tempo antes de responder. Isso pode machucar alguém, Rafael. Eu sei, ele tinha dito, mas preciso saber se é possível alguém me querer sem saber o que eu valho. Não era crueldade. Era, a seu modo, desespero. Era um homem que havia chegado ao topo de tudo e se descoberto completamente sozinho nessa chegada, tentando encontrar uma entrada de volta para o mundo real. Chegou à porta do apartamento do Tatuapé numa segunda-feira de tarde, com bermuda que havia comprado propositalmente em feira livre, sandália de borracha, cabelo sem produto, expressão contida de quem carrega o peso de uma vida que não escolheu. A tia Nair estava na sala quando ele entrou, e o olhar que ela lançou para ele durou talvez 3 segundos, mas continha volume suficiente para um discurso de 1 hora. Passou dos pés à cabeça de Rafael e voltou com a conclusão já formada antes de qualquer palavra. Sua Dalva, a mãe de Simone, apertou as mãos no colo e olhou para o lado com o pudor de quem sabe que está participando de algo difícil. As outras 2 tias que estavam na antessala do hospital dias antes haviam repetido a cena no apartamento, mas com menos discrição. Era a maior humilhação que aquela família havia visto, e elas não tinham nenhum problema em deixar isso claro. Rafael percebeu que havia calculado mal a crueldade específica que aquela situação teria para Simone apenas quando a viu aparecer pelo corredor. E não porque ela parecesse destruída. Pelo contrário, ela saiu do quarto com a postura de alguém que havia decidido como se comportar antes de qualquer coisa acontecer. Cabelos presos, blusa simples, olhos que não pediam desculpa por nada. Ela atravessou a sala sem olhar para as tias, parou a 2 metros dele e o encarou com uma diretividade que não era agressão, era apenas absoluta clareza. Me chamo Simone, ela disse, a voz firme mas não fria. Se vamos casar, tem uma regra. Você me trata com respeito. Não estou pedindo luxo, só dignidade. Fez uma pausa brevíssima. Tudo bem? Rafael ficou quieto por um tempo que foi longo o suficiente para ser percebido. Aquela frase não era o que ele havia esperado. Havia se preparado para a desconfiança, para desdém velado, para a tolerância educada de quem aceita uma situação ruim por obrigação. Não havia se preparado para uma exigência, e especialmente não para essa exigência, enunciada com a mesma seriedade e a mesma calma com que alguém poderia anunciar os termos de um contrato. Tudo bem. Ele respondeu finalmente. Ela assentiu uma vez e foi buscar água para os 2. O casamento civil aconteceu numa terça-feira de manhã no cartório do Tatuapé, com 4 testemunhas e sem festa. Rafael chegou de ônibus, o que havia sido uma decisão deliberada e que o fez perceber, enquanto o coletivo parava e andava e parava no trânsito pesado da Radial Leste às 8h45, que havia partes do cotidiano de São Paulo que ele havia completamente apagado da própria experiência nos últimos 10 anos. A sensação do banco plástico quente, o cheiro de freio e borracha e comida de alguém que havia embrulhado marmita para o trabalho. Uma senhora com sacola de supermercado, acomodando o peso no colo com a habilidade de quem faz isso todo dia. A cidade que ele enxergava do 28º andar, através de vidro temperado, era outra cidade completamente. Ele olhou pela janela embaçada do ônibus e tentou se lembrar da última vez que havia feito parte dessa textura viva e barulhenta. Não conseguiu. Simone estava no cartório antes dele, com a mãe e uma colega chamada Débora, que lecionava história na mesma escola. As tias tinham declinado do convite com uma elegância fina, que na prática era recusa. Nenhuma das 2 havia dito nada sobre isso, mas Rafael percebeu pela leveza com que Simone entrou na sala dos registros que a ausência delas era, para ela, um alívio e não uma perda.
Ela assinou os documentos com letra grande e regular, sem hesitar em nenhum momento. Ele a observou durante os 30 minutos do processo com a atenção de quem está tentando entender algo que não fecha, e o que não fechava era a ausência de mágoa no rosto dela. Havia determinação, havia uma espécie de pragmatismo que não era resignação. Era mais parecido com a postura de alguém que havia decidido que faria aquilo de forma inteira ou não faria. Quando saíram do cartório, o sol batia forte no calçamento de pedra portuguesa e a mãe dela segurou o braço de Simone por um momento com uma pressão que dizia coisas que nenhuma das duas precisava verbalizar. Rafael caminhou ao lado delas até o ponto de ônibus e depois voltou sozinho, de mãos nos bolsos, pensando que havia entrado num jogo que já não controlava completamente. Os primeiros dias no apartamento foram um exercício de descoberta mútua, que acontecia em silêncios mais do que em conversas. Rafael dormia no quarto de hóspedes. Um cômodo estreito com uma cama de solteiro, uma janela que dava para o corredor lateral do prédio e uma escrivaninha que Simone havia deixado com uma toalha limpa dobrada e uma lâmpada que funcionava. Não era um gesto de hospitalidade performática. Era funcional. Era cuidadoso, era o tipo de atenção que alguém presta quando se importa com o conforto básico de outro, sem transformar isso em declaração. Ela acordava às 5h45. Ele ouvia o alarme e os passos cuidadosos para não fazer barulho. Ouvia a água do banheiro, o barulho mínimo da chaleira na cozinha. Às 6h10, ela saía. O apartamento ficava quieto, com um silêncio diferente do silêncio do apartamento no Jardim Europa. Aqui o silêncio tinha textura de vida recém-saída, não de ausência crônica. Havia um casaco no gancho atrás da porta. Um bilhete na geladeira explicando o que havia de comer. Um par de óculos esquecido em cima de um livro aberto na mesa da sala. Rafael se levantava cedo também, por hábito, e fingia sair para a obra. Na prática, chegava a um endereço no carrão onde um engenheiro de confiança, o único além do pai que sabia do experimento, havia arranjado um ponto discreto. Ficava lá algumas horas, voltava com a roupa com alguma poeira. Nas primeiras semanas, o trabalho real continuava remoto, pelos telefones e pelo notebook que mantinha no carro. Sua assistente acreditava que ele estava num retiro de saúde mental. O conselho havia aprovado 1 mês de afastamento sem questionar muito, porque Rafael havia entregado resultados os 12 meses anteriores sem parar um único dia sequer. À noite, quando ele chegava e Simone já estava em casa, havia um ritual que se formou sem que nenhum dos dois o planejasse. Ela preparava alguma coisa simples, ele perguntava se precisava de ajuda, ela geralmente dizia que não, mas às vezes dizia que sim, e eles ficavam na cozinha pequena com o barulho da rua lá fora e o cheiro de comida quente preenchendo o espaço de 52 metros quadrados com uma substância que Rafael não sabia nomear, mas que reconhecia como algo que havia muito faltava. Sua Adalva jantava com eles 3 vezes por semana. Era uma mulher pequena e precisa, de cabelos brancos presos e olhos que observavam sem julgamento aparente. Ela havia aceitado a situação com uma compostura que Rafael levou dias para entender. Não era indiferença, era a sabedoria específica de quem havia vivido o suficiente para saber que as formas nem sempre correspondem ao conteúdo. Ela perguntava sobre a obra com interesse genuíno, ouvia as respostas que ele fabricava com cuidado. E às vezes fazia perguntas técnicas que o forçavam a improvisar detalhes que precisava pesquisar depois. Numa dessas noites, após sua Adalva ir para o quarto, Simone ficou lavando louça e disse sem virar para ele: "Minha mãe gosta de você." Havia uma pausa antes da frase seguinte. "Ela tem bom senso de gente." Rafael ficou quieto na mesa, com o copo de água na mão, sentindo o peso do que aquela frase continha. Foi numa sexta-feira chuvosa da terceira semana
que algo mudou, de forma que Rafael percebeu com clareza naquela mesma noite, deitado no quarto estreito, olhando para o teto com a luz apagada. O fogão havia quebrado na véspera, um defeito no acendedor que Simone havia anotado num papel colado na porta do armário com a nota "Chamar técnico segunda". E quando ela chegou em casa, às 6h30, com a marmita que sua Dalva havia mandado com ela, ficou parada na cozinha por um momento avaliando a situação, com a expressão de quem resolve problemas pequenos o tempo inteiro e por isso não perde muito tempo com espanto. "Banho-maria", ela disse, mais para si mesma do que para ele. Pegou a maior panela que havia, encheu de água, colocou no fogão do vizinho de baixo, a dona Cecília, que havia emprestado o bocal com a naturalidade de quem havia feito isso dezenas de vezes antes, com dezenas de pessoas diferentes. E voltou com a marmita aquecida num equilíbrio delicado entre as mãos. Comeram na varanda dos fundos, que era menos varanda e mais um recuo de 2 metros entre a parede dos fundos e o muro do prédio vizinho, com 2 cadeiras de plástico e um vaso de samambaia que sua Dalva havia colocado ali meses atrás. A chuva caía no telhado de amianto da garagem do vizinho com um barulho ritmado que enchia o espaço de textura sonora. A marmita era arroz, feijão, frango desfiado com cheiro verde, e o vapor subia com cheiro de louro e alho. Simone comeu com o prato no colo e os pés apoiados no segundo degrau que havia ali, e contou sobre um aluno da 7ª série que havia entregado uma redação sobre o tema Meu Maior Medo, descrevendo com detalhe preciso e linguagem surpreendentemente madura o medo de se tornar invisível. 10 anos, ela disse. Escreve como alguém que já foi ignorado tantas vezes que desenvolveu uma teoria sobre isso. Ela fez uma pausa, olhando para a chuva. Chamei ele para conversar depois da aula e ele ficou 2 minutos achando que estava em apuros. Quando entendeu que eu havia achado o texto bonito, ficou sem saber como reagir. Rafael ouviu a história inteira. Fez perguntas reais. Não as perguntas de preenchimento que se fazem para parecer atento em jantares de networking. Quis saber o nome do menino, como era a turma, se havia outros alunos com esse perfil. Simone respondeu com o mesmo interesse com que havia começado, e a conversa foi se alargando, passando por outros alunos, pela dinâmica específica daquela escola no Tatuapé, onde metade das famílias havia chegado de outros estados nos anos 90 e os filhos carregavam sotaques misturados e referências culturais em camadas, pela forma como os conteúdos de gramática precisavam ser ensinados de maneiras completamente diferentes, dependendo de qual era a relação de cada criança com a língua escrita em casa. Ele falou de uma obra que havia dado errado, criando um desvio que levou à história de um encarregado que havia resolvido um problema estrutural com uma solução improvisada tão elegante que os engenheiros da empresa estudaram o método depois. Um menino que todos ignoravam, mas que tinha tudo dentro, Rafael disse, sem calcular a frase antes de enunciá-la. Simone parou de comer, olhou para ele com uma atenção diferente. Não suspeita, mas uma atenção aguçada, como quem acabou de ouvir uma nota fora do registro esperado. A chuva continuou no telhado. Ela ficou alguns segundos assim, olhando, e então voltou ao prato. Mas alguma coisa havia mudado na temperatura do silêncio entre eles. Rafael percebeu que havia dito algo que não combinava com a persona que estava sustentando e percebeu também, com um desconforto que não conseguiu nomear imediatamente, que uma parte dele não havia se importado com isso. Havia dito a frase porque era a frase certa, porque havia ouvido a história daquele aluno de 10 anos e havia sentido alguma coisa dentro do peito que não era abstrata. E a parte que não havia se importado com o risco era a parte que estava, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente presente numa conversa. Deitado no quarto estreito naquela noite, com a chuva ainda insistindo lá fora, em volume menor,
Rafael ficou acordado, tentando catalogar o que estava acontecendo com clareza analítica e falhando nisso completamente. Havia começado o experimento com a convicção de que conseguiria manter distância emocional suficiente para observar sem participar. Havia se enganado. Não era que havia se apaixonado, era mais precoce e mais perturbador do que isso. Era que havia começado a se importar, e importar-se era exatamente o que não havia calculado no projeto. As semanas seguintes construíram uma estrutura de cotidiano que Rafael só percebeu o quanto havia internalizado quando, numa terça-feira, em que uma reunião remota se estendeu mais do que o previsto, e ele chegou 40 minutos mais tarde do que o habitual, encontrou Simone com o volume do jornal ligeiramente mais alto do que o normal, e o jantar coberto com um prato. E percebeu que havia um jantar coberto esperando por ele, e percebeu que ela havia esperado sem dizer que estava esperando. Ela não disse nada sobre o atraso, serviu o prato e perguntou como havia sido a tarde. Ele respondeu com uma versão editada da reunião que não continha nenhum dado real, mas que continha a emoção real de uma decisão difícil sobre um contrato que havia precisado de 3 horas para ser resolvido. Ela ouviu com a cabeça levemente inclinada para o lado, como fazia quando estava realmente escutando. Você tomou a decisão certa, ela disse, depois de um momento. Ele ficou olhando para ela. Como você sabe? Simone levantou os ombros. Porque você está incomodado com ela. Pessoas que tomam decisões erradas geralmente estão aliviadas. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu que alguém havia lhe dito algo verdadeiro sobre si mesmo sem tentar ganhar nada com isso. Não era elogio. Não era estratégia, era observação. Era o tipo de coisa que só se diz para pessoas de quem se importa de verdade, sem cálculo de retorno. Os planejamentos de aula que ela deixava na mesa da sala eram documentos que ele começou a ler com curiosidade e continuou lendo com respeito crescente. Ela planejava cada aula em camadas, o conteúdo formal, a forma de introduzi-lo, que funcionava para turmas com baixo letramento familiar, a variação para os alunos que chegavam adiantados, os ganchos que usava para capturar a atenção de quem havia decidido que português não era para eles. Havia uma inteligência pedagógica naqueles documentos que Rafael reconhecia como inteligência de negócios. A mesma capacidade de ler públicos diferentes e adaptar comunicação sem perder o conteúdo essencial. Numa noite em que ela estava revisando o planejamento da semana seguinte na mesa da sala, e ele estava sentado no sofá com um livro que havia achado na estante, um romance de José Saramago que havia lido há mais de 15 anos e esquecido, ela disse, sem levantar os olhos do caderno: "Você lê muito?" Ele respondeu que havia lido mais em outros períodos da vida. Que tipo de coisa? Ele mencionou economia, gestão, alguns romances quando conseguia tempo. Você fala como alguém que leu bastante, ela disse ainda sem olhar. Pausa. Não é crítica, é observação. Rafael fechou o livro com cuidado. Você percebe muito, ele disse. É o que professores fazem, ela respondeu, finalmente olhando para cima. A gente aprende a ler o que as pessoas não dizem antes do que dizem. Ele não dormiu bem naquela noite. A rachadura chegou numa segunda-feira de manhã, pelo canal menos esperado. Débora, a colega de escola de Simone, apareceu no intervalo com o celular na mão e o rosto com aquela expressão específica de quem está prestes a dizer algo que sente ser obrigação dizer. Simone, preciso te contar uma coisa. Elas estavam na sala dos professores, entre uma xícara de café que esfriava e pilhas de provas para corrigir. Semana passada, na quinta, eu estava na Faria Lima buscando minha irmã. Vi seu marido, saindo de um prédio comercial, entrando num carro com motorista. Não era Uber, era aquele tipo de carro com motorista de empresa mesmo.
Simone ficou com a xícara parada no meio do caminho para a boca. Débora continuou. Pode ser coincidência, sei lá, mas achei que você devia saber. Simone não respondeu nada naquele momento. Agradeceu, bebeu o café que havia ficado morno, voltou para a sala e deu a aula de análise sintática para a 8ª série com a mesma atenção de sempre. Porque era isso que ela fazia. A vida não parava durante o expediente. Mas alguma coisa havia se instalado. Não era exatamente suspeita, era mais uma verificação de consistência que o cérebro faz automaticamente quando um dado novo não encaixa no modelo que havia sido construído. E quando começou a passar pela memória das últimas semanas com esse novo filtro, as irregularidades se multiplicaram com a velocidade desconcertante das coisas que sempre estiveram lá. As mãos. Ela havia segurado a mão dele uma única vez, no cartório, por protocolo, e havia sentido, havia notado e arquivado, sem atribuir significado, que eram mãos sem o endurecimento específico de quem trabalha com cimento e tijolo há anos. Havia um calo lateral no dedo indicador direito, do tipo que caneta faz, não ferramenta. O vocabulário que escorregava às vezes em conversas sobre gestão de pessoas, sobre decisões sob pressão, sobre a lógica de problemas complexos. Um ajudante de obra não desenvolve esse tipo de estrutura de raciocínio. A forma como ele lia os planejamentos dela, não com a curiosidade de quem está descobrindo um universo estranho, mas com o reconhecimento de quem identifica uma lógica familiar em contexto diferente. E aquela frase sobre o menino que todos ignoravam, mas que tinha tudo dentro, dita com leveza demais para ser fabricada. Chegou em casa naquela tarde antes do horário habitual. Uma reunião de pais havia sido cancelada. Sua Dalva estava no quarto. O apartamento estava quieto. Simone ficou parada na sala por alguns momentos, e então foi até o notebook, que estava na mesa da cozinha, onde ela mesma o usava para planejamento. Abriu o navegador. Ficou olhando para o campo de busca por 10 segundos, que foram longos. Então, digitou o nome completo que havia visto, por distração de uma atendente no cartório, quando voltara para renovar documentos semanas antes, Rafael Monteiro de Oliveira, e acrescentou a palavra São Paulo. Os resultados carregaram em 2 segundos. A primeira imagem era de uma matéria da Exame de 8 meses atrás. O homem na foto usava terno cinza discreto. Estava em pé, diante de uma janela envidraçada com vista aérea de São Paulo. Com a postura ereta que ela conhecia e a expressão contida que ela conhecia e os olhos que ela conhecia completamente. Os mesmos olhos que, na véspera, haviam olhado para ela, enquanto ela falava sobre o aluno de 10 anos, com uma presença que ela havia achado rara demais para ser ignorada. A legenda dizia: Rafael Monteiro de Oliveira, CEO do Grupo Monteiro Construções. Patrimônio estimado de 1,2 bilhão. Um dos 20 empresários mais influentes do setor de construção civil no Brasil. Simone leu a matéria inteira. Leu uma segunda matéria. Leu a página institucional do Grupo Monteiro, com sede na Faria Lima, 28º andar, 400 funcionários, projetos em 6 estados. Ficou olhando para a foto do escritório. Janelas imensas, luz natural, aquele tipo de silêncio que caro e planejado. E depois olhou para a sala do apartamento de 52 metros quadrados, onde havia jantado com ele na noite anterior, com o barulho do vizinho de cima descendo pelo teto e o ventilador ligado, porque o verão ainda não havia cedido completamente. Não chorou. Percebeu isso depois, como se fosse um dado relevante sobre si mesma, que a primeira reação não foi choro. Não foi o colapso que talvez fosse esperado. Foi uma espécie de temperatura baixando no peito, a sensação física de algo se reorganizando para uma nova configuração. Não era traição de amor. Ainda não havia chegado lá. Havia chegado a outra coisa que talvez fosse mais próxima de respeito e de confiança e de um início de algo que ela havia se permitido sentir com mais cuidado do que esperava.
Era traição de contexto. Era descobrir que o chão em que havia decidido pisar com firmeza não era o chão que ela pensava que era. Que o último desejo do pai havia sido aproveitado. Não inventado, não era isso. O pai havia pedido de verdade. Mas aproveitado, encaixado numa experiência que pertencia a outra pessoa e na qual ela havia sido inserida sem ter pedido participação. Fechou o notebook. Ficou sentada na cadeira da cozinha por 20 minutos, olhando para nada específico. Sua Dalva saiu do quarto às 6h40 e percebeu que algo estava diferente. As mães percebem, mas não perguntou. Fez chá e pôs na mesa com um gesto silencioso e foi sentar na sala com o bordado que havia carregado da semana anterior. Quando a porta do apartamento se abriu às 19h30, Simone ainda estava na cadeira da cozinha. O notebook estava aberto na página do Grupo Monteiro Construções. Ela não havia fechado desta vez. Rafael viu o notebook antes de ver a expressão dela. Viu a URL. Ficou parado na entrada da cozinha por 2 segundos, que foram suficientes para que qualquer tentativa de improvisar ficasse descartada. Havia passado 8 meses construindo uma persona e havia chegado ao momento em que a persona havia se dissolvido completamente e a única coisa que restava era o homem real diante da mulher real que havia sido, em todos os sentidos que importavam, mais real do que qualquer pessoa em toda aquela trajetória. Simone levantou os olhos do notebook e o olhou. Não havia fúria no rosto. Havia algo mais sério do que fúria. Havia a expressão de alguém que está prestes a dizer uma coisa que passou os últimos 40 minutos construindo com cuidado para dizer exatamente certo. Você usou o último desejo do meu pai moribundo, ela disse, a voz firme e absolutamente fria, para fazer seu experimento social. Pausa. Eu te tratei como gente porque era isso que eu achava que você era. Outra pausa, mais curta, não porque esperava algo em troca. Rafael abriu a boca e não encontrou nada à altura daquela frase. Não havia defesa, havia explicação, havia contexto, havia a versão completa de 8 meses de solidão e de um homem que havia tentado encontrar algo real e havia encontrado de verdade. Mas havia encontrado de uma forma que havia custado algo de outra pessoa que não havia pedido para pagar esse custo. Tudo isso era verdade, e nada disso era argumento. Simone, ele começou. Ela se levantou da cadeira com um movimento calmo e definitivo. Boa noite, Rafael. Atravessou a cozinha sem olhar para ele, bateu levemente na porta do quarto da mãe e entrou. A porta fechou com um clique suave que foi mais pesado do que qualquer portada. Ele ficou sozinho na cozinha, com o notebook aberto e o cheiro de chá que sua Dalva havia feito ainda no ar. Pela primeira vez em 8 meses, não havia nenhum papel a desempenhar. Era só ele, numa cozinha pequena, com o peso inteiro do que havia construído e do que havia destruído ao mesmo tempo. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos que Rafael havia vivido desde que havia se mudado para o apartamento, e o silêncio era de natureza completamente diferente do silêncio confortável das noites anteriores. Era o silêncio de presença evitada. Simone continuava acordando às 5h45, continuava pegando o ônibus 4h51, continuava voltando às 6h30 com a marmita de sua Dalva. Mas os trajetos dentro do apartamento haviam mudado de geometria. Havia um rearranjo sutil de horários e de cômodos que resultava em encontros mínimos, passagens rápidas de um espaço para outro, com o olhar no destino, não na pessoa. Ela não havia pedido que ele fosse embora. Ele não havia ido. Havia uma espécie de paralisia mútua instalada, onde nenhum dos dois estava disposto a forçar um movimento que não estivesse pronto para fazer. Rafael dormia mal. Ficava acordado ouvindo o apartamento, o barulho do bairro lá fora, o ventilador no quarto dela, a voz baixa da televisão que sua Dalva assistia até tarde com o volume no mínimo para não incomodar.
Havia tentado escrever alguma coisa, uma mensagem, uma carta, algum formato que permitisse explicação fora do espaço físico que havia se tornado difícil. Apagou tudo. Não porque as palavras fossem falsas, mas porque cada versão que escrevia soava como o tipo de coisa que um homem com recursos e habilidade retórica escreve quando quer parecer sincero, e a última coisa que precisava era de mais uma performance naquela direção. A única coisa verdadeira que havia nele naquele momento era a magnitude do que havia feito e o tamanho do que havia descoberto. Que ela era exatamente a pessoa que havia parecido ser desde o primeiro segundo na porta do apartamento. Que ele havia entrado num experimento e havia sido o único a ser transformado por ele. Seu José ligou na quinta-feira à noite. Rafael atendeu do lado de fora do prédio, sentado no degrau da entrada com a rua do Tatuapé passando devagar à sua frente. Um casal com carrinho de bebê, um homem com cachorro pequeno, 2 adolescentes com mochila. "Como está?" o pai perguntou, sem especificar o quê. "Compliquei", Rafael respondeu. Seu José ficou quieto por alguns momentos. "Ela descobriu?" "Sim." Outra pausa. "E você está sentado num degrau na rua em vez de estar lá dentro conversando por quê?" Rafael não respondeu imediatamente. "Porque não sei o que dizer que não soe como desculpa." Rafael. A voz do pai tinha aquele tom específico que havia aprendido ao longo de 36 anos a reconhecer como seriedade absoluta. Desculpa e explicação são coisas diferentes. "Você sabe a diferença. Use." Não foi naquela noite. Foi uma semana depois. 6 dias em que ele havia continuado no apartamento, porque sair parecia a coisa fácil, e ele havia feito coisas fáceis a vida inteira, e isso havia resultado em exatamente a solidão da qual havia tentado escapar. Havia ligado para a assistente e retomado o trabalho em volume controlado, via celular e notebook, ainda no apartamento, ainda de bermuda e sandália, porque havia um limite para a hipocrisia que conseguia sustentar consigo mesmo. Havia lavado a louça todas as noites, silenciosamente, porque era uma forma de fazer algo útil no espaço físico que compartilhavam. Havia comprado pão na padaria da esquina numa manhã de sábado e deixado na mesa sem nota. Ela havia comido sem comentar, e sua Dalva havia dito "Obrigada, filho", com a mesma naturalidade de sempre, como se o mundo não houvesse trocado de eixo. A decisão sobre o que fazer tomou forma numa madrugada de domingo em que ele estava acordado às 2 da manhã com o notebook na cama, abrindo e fechando documentos sem ler nada. Havia um fundo que existia há 2 anos no portfólio de responsabilidade social do Grupo Monteiro, destinado à infraestrutura escolar em periferia, construção e reforma de espaços físicos. Havia funcionado razoavelmente, havia faltado algo. Havia faltado o que Simone havia dito numa daquelas noites de conversa na varanda, quase sem perceber. O problema não é a escola, é que os professores dentro dela estão exaustos e sem reconhecimento há tanto tempo que alguns já perderam a capacidade de se surpreender com os alunos. Ele abriu um documento novo. Começou a escrever especificações, não para construção, para pessoas. Apareceu na escola numa segunda-feira ao meio-dia. O carro parou em frente ao portão do colégio estadual no Tatuapé. Um Volvo preto, discreto, mas inequívoco naquele contexto, motorista de terno, a diferença de mundo saltando aos olhos de qualquer um que estivesse prestando atenção. Havia alunos no pátio no intervalo, um grupo de meninas com uniforme sentadas no banco de cimento, 3 meninos chutando garrafa PET improvisada perto do bebedouro, 2 professores conversando perto da sala dos docentes com xícaras de café. Rafael desceu do carro com terno cinza discreto e ficou do lado de fora do portão, à vista, sem tentar entrar sem autorização. Esperou. Um dos alunos foi buscar a diretora. A diretora foi buscar Simone.
Ela desceu as escadas do bloco B com o passo firme de sempre e parou quando o viu entre as grades do portão, do lado de fora, sem disfarce, sem bermuda desgastada, com a versão inteira e real de quem ele era completamente visível. 3 colegas estavam perto o suficiente para ouvir. Ele havia calculado isso, não como crueldade, mas como comprometimento. Havia algo que precisava ser dito em voz alta, fora do espaço privado onde era mais fácil recuar. Simone cruzou os braços. Não disse nada. Esperou. Não vim pedir perdão pelo que escondi, Rafael disse, a voz controlada, mas sem a dureza executiva que usava em reuniões. Era outro registro, mais grave, mais despido. Vim dizer o que aprendi. Pausa breve. Que você foi a única pessoa em anos que me olhou nos olhos sem calcular o que eu valia. Outra pausa. Que dividiu marmita comigo sem esperar nada. Que me cobrou respeito antes de me dar qualquer coisa. Que me ensinou que um aluno de 10 anos que escreve sobre ser invisível importa mais do que qualquer reunião que já tive. Simone o ouviu inteiro sem mudar a expressão. Havia silêncio atrás dela. Os alunos no pátio haviam percebido que algo estava acontecendo e o volume havia diminuído com aquela intuição coletiva que adolescentes têm para cenas de adultos. Quando ele terminou, ela ficou um momento quieta, com os braços ainda cruzados. Você me conheceu de verdade, ela disse, a voz fria, mas não cruel. E eu não te conheci de nada, Rafael. Pausa. Discurso bonito não resolve isso. Ele assentiu. Não contra-argumentou. Era verdade. Era exatamente isso. Eu sei, ele disse. Não estou aqui para resolver com discurso. Então tirou do bolso interno do blazer um documento dobrado e passou pelas grades do portão com um gesto que não tinha nada de teatral. Era apenas entrega de papel. Ela não quis pegar no primeiro segundo. Ele esperou, com o papel estendido, sem apressar. Ela pegou. Abriu com cuidado, leu em silêncio. Era uma cópia do instrumento de constituição do Fundo Ferreira de Valorização Docente. 4 milhões de reais destinados a bolsas de desenvolvimento profissional, saúde mental e reconhecimento financeiro para professores de escolas públicas da cidade de São Paulo. O nome do fundo estava impresso no cabeçalho em letras simples, sem logotipo chamativo. Fundo Ferreira. O nome foi escolha minha, ele disse enquanto ela lia, em referência à sua família. Não é para você. É porque você me ensinou que professores de escola pública importam mais do que qualquer reunião que já tive. Simone ficou olhando para o documento por 40 segundos, que Rafael contou sem querer. Depois olhou para cima. A expressão havia mudado. Não havia cedido, não havia amolecido na direção do perdão fácil. Mas havia algo diferente ali, algo que reconhecia a ação como distinta das palavras. Me dá 6 meses, ela disse, para te conhecer de verdade agora. Rafael sentiu alguma coisa afrouxar no peito, devagar, como pressão que havia esquecido que existia. Quanto tempo precisar, ele disse. Ela dobrou o documento, guardou no bolso do avental e voltou para dentro sem olhar para trás. Mas não havia pressa no passo, havia decisão, que era diferente. Os 6 meses que se seguiram foram construídos com uma lentidão deliberada, que Rafael, que havia passado a vida inteira acelerando processos, aprendeu a respeitar porque não havia alternativa. Simone havia estabelecido os termos com a mesma clareza com que havia estabelecido as regras no primeiro dia. Honestidade total, sem gestão de imagem, sem o Rafael que aparecia em entrevistas. Ela queria o homem real, não o executivo. Isso significava conversas em que ele precisava parar de falar sobre resultados e começar a falar sobre dúvidas. Significava ser contrariado e não redirecionar a conversa. Significava que quando ela perguntava o que ele sentia sobre alguma coisa, a resposta esperada não era análise, era sentimento. Era mais difícil do que qualquer negociação que havia conduzido na vida.
Havia uma tarde de sábado em que foram ao Parque do Carmo, no Itaquera. Escolha dela, bairro que ela conhecia desde a infância. Ele havia chegado sem motorista, de metrô, o que havia custado um rearranjo interno considerável, não por preconceito, mas por puro desuso. Ela havia notado e não havia comentado, mas havia um aceno mínimo de aprovação no olhar que não era sobre o metrô em si, era sobre o esforço. Caminharam pelo parque por 2 horas, parando onde havia algo interessante. Um grupo de idosos jogando dominó debaixo de uma árvore, 2 crianças brigando pelo controle de um carrinho de controle remoto que havia capotado na grama. Uma moça lendo num banco com tal concentração que havia construído uma bolha invisível ao redor de si mesma. Simone falou do pai. Foi a primeira vez que falou sobre seu Antônio com ele de forma extensa, não a versão resumida de filha obediente que havia apresentado nas semanas do casamento, mas a versão real, com textura e contradição. O homem que havia lido para ela toda a noite, até os 12 anos, mas que havia sido incapaz de dizer que a amava em palavras diretas. Que havia passado a vida ensinando história para adolescentes que não queriam saber, e havia se recusado a fingir que isso não era extenuante, mas havia aparecido todo dia porque havia uma responsabilidade que não se abandona. Que havia, no final, pedido uma coisa que ela havia achado absurda e que havia resultado em algo que ainda não sabia nomear completamente. Rafael ouviu sem interromper. Havia aprendido, estava aprendendo, que ouvir ela era diferente de processar informação. Era outra coisa. Era algo que exigia presença física total, não só auditiva. Ele te conhecia, Rafael disse, quando ela terminou. Ela virou para ele. O teu pai, ele sabia o que você precisava mesmo, sem saber o que eu era. Simone ficou quieta por um momento. Ou foi sorte, ela disse. Mas havia um sorriso pequeno que apareceu por um segundo antes de ela olhar para a frente. Não era sorriso de concordância, era de alguém que está, muito cuidadosamente, começando a deixar espaço para uma possibilidade. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael não tentou transformar o momento em algo maior do que era. Ficou andando ao lado dela no parque com as mãos nos bolsos e o sol de tarde de sábado no rosto, e percebeu que era isso. Aquilo era o que havia procurado na janela do apartamento de 120 metros quadrados às 11 da noite de aniversário. Não era grandioso, era completamente ordinário, era exatamente o suficiente. O Fundo Ferreira atendeu os primeiros 42 professores no segundo mês. Simone havia aceitado fazer parte do conselho consultivo, não do conselho executivo, havia deixado claro, porque tinha uma escola onde lecionava e não pretendia parar. Mas havia revisado os critérios de seleção com a atenção de alguém que conhece o problema de dentro. Havia mudado 3 critérios, ampliado 1, eliminado 1 que havia sido elaborado por consultores que nunca haviam entrado numa sala de aula pública. Rafael havia implementado todas as mudanças sem discussão. Havia apresentado o fundo numa reunião do Conselho do Grupo Monteiro com os números e a estrutura. E havia ouvido de um dos conselheiros mais antigos que parecia projeto de responsabilidade social bem intencionado, mas de ROI questionável. Havia respondido com voz absolutamente calma. Não é projeto de ROI. É o que a empresa faz porque é o que precisa ser feito. Havia um silêncio de 6 segundos na sala de reunião envidraçada do 28º andar. Depois, o conselheiro havia assentido e passado para o próximo ponto da pauta. Numa tarde de quarta-feira do 5º mês, Rafael apareceu na escola sem avisar. Não na entrada desta vez, mas como visitante formal, com convite da própria Simone que havia marcado com a diretora. Entrou pela recepção, assinou o livro de visitantes,
recebeu o crachá de visitante plastificado e passou o restante da tarde sentado no fundo da sala de Simone, enquanto ela dava uma aula de análise de texto para a 9ª série, usando uma letra de música como objeto de estudo. Havia escolhido uma composição de Chico Buarque porque, conforme explicou para a turma, com a voz de quem havia pensado muito sobre aquele ponto específico, a língua portuguesa é uma coisa viva que respira dentro da literatura e da música, e vocês precisam ouvir isso antes de decorar regra. Os alunos estavam atentos com aquela atenção específica de turmas que confiam no professor. Rafael ficou no fundo da sala, sentindo alguma coisa que levou tempo para identificar e que, quando identificou, o surpreendeu pela simplicidade. Orgulho. Não o orgulho de conquista ou de resultado, o orgulho de reconhecer grandeza em outro ser humano com clareza total. Após a aula, enquanto os alunos saíam, um menino de uns 14 anos parou na porta e olhou para Rafael com a curiosidade direta que adolescentes permitem a si mesmos quando ainda não aprenderam a disfarçar. "O senhor é o marido da professora?" "Sou." O menino assentiu com uma seriedade quase cômica. "Ela é boa professora." Fez uma pausa. "O senhor tem sorte." Rafael olhou para Simone, que estava apagando o quadro de costas, a postura ereta, os movimentos precisos. "Eu sei", disse. "Eu sei que tenho." O 6º mês chegou sem anúncio especial, como chegam os marcos que importam de verdade, não com fanfarra, mas com a sensação quieta de que algo havia se completado. Simone percebeu que havia chegado lá numa manhã de terça-feira, no ônibus 451, olhando pela janela embaçada, enquanto a Radial Leste passava com sua geometria familiar de postos de gasolina e padarias, e prédios baixos e letreiros de farmácia, e notando que estava pensando nele, não com a cautela de quem ainda está avaliando, mas com a naturalidade de quem já incluiu alguém no mapa interno do próprio dia. Não era um pensamento romântico de novela. Era mais simples e mais sólido do que isso. Era o tipo de pensamento que se tem sobre as pessoas que já fazem parte do que se é. Havia coisas que ela havia descoberto nos 6 meses que não vinham de nenhuma pesquisa e de nenhum documento. Vinham de estar com ele em situações onde não havia nada a ganhar com performance. Havia descoberto que ele acordava mal-humorado e levava 40 minutos para ser civilizado, o que ela havia achado profundamente humanizador num homem que havia passado 8 meses fingindo ter tudo sob controle. Havia descoberto que ele tinha medo de altura. Uma confissão que havia saído sem querer numa conversa sobre um projeto de construção em altura, e que ele havia tentado minimizar imediatamente, e que ela havia arquivado com cuidado, não para usar contra ele, mas porque era o tipo de detalhe real que compõe uma pessoa inteira. Havia descoberto que, quando estava pensando profundamente sobre alguma coisa, mordia levemente o canto interno do lábio inferior e que havia aprendido a reconhecer esse gesto como sinal de que o que viesse a seguir seria genuíno. Havia descoberto que ele ria de verdade. Não o riso social de jantar executivo, mas o riso que vem do diafragma, quando algo é realmente inesperado e engraçado, em situações que tinham invariavelmente a ver com o cotidiano mais ordinário. O dia em que a marmita de sua dalva havia vazado na bolsa dela e os dois haviam passado 20 minutos tentando resgatar um documento importante que havia sido atingido pelo feijão. À tarde em que o seu Benedito, vizinho do 3º andar, havia batido na porta para reclamar do volume do rádio que sua dalva ouvia e havia ficado 40 minutos contando histórias do bairro nos anos 80, porque Rafael havia feito uma pergunta sobre um dos times que ele mencionara. O riso nessa situação havia durado um tempo desproporcional, os dois sentados na sala após o seu Benedito finalmente ir embora, com o absurdo delicioso da situação ainda vibrando no ar.
Havia descoberto, acima de tudo, que ele a ouvia de uma forma que não era passiva. Era uma escuta que participava, que fazia perguntas que revelavam que havia armazenado o que ela dissera antes, que construía continuidade entre conversas separadas por dias, que tratava o que ela dizia sobre os alunos e sobre a escola, com o mesmo peso analítico que aplicava a qualquer problema complexo. Não era condescendência reversa, não era o rico descobrindo encantado a nobreza dos pobres, que era um padrão que ela havia aprendido a reconhecer e desmontar. Era respeito de igual. Era alguém que havia encontrado inteligência onde estava e havia se orientado por ela sem precisar categorizar. Numa noite de sexta-feira do 6º mês, sentados na varanda dos fundos, o vaso de samambaia agora, com uma planta nova que Rafael havia comprado sem dizer nada e que sua Dalva havia acomodado com aprovação silenciosa, Simone disse: "Acho que acabou o prazo." Rafael estava com um copo de suco na mão e ficou quieto. Ela continuou olhando para a rua que se via por cima do muro. Os 6 meses. Pausa. Acabaram. Ele pousou o copo na grade da varanda com cuidado. E? A palavra foi curta e sem pressão. Uma pergunta real, não uma antecipação. Simone virou para ele. Acho que te conheço agora. Não era declaração amorosa do tipo que se escreve em cartão. Era a avaliação honesta de alguém que havia levado o processo a sério. Tem muita coisa que ainda não sei, mas sei o suficiente para saber que quero continuar descobrindo. Rafael ficou olhando para ela por um momento que era longo, mas não desconfortável. Eu não mereço isso, ele disse com uma voz baixa, que não era falsa modéstia. Era a voz de alguém que havia chegado à conclusão honesta de que havia entrado errado e que o que havia recebido era desproporcional ao que havia dado no início. Não, ela concordou, com uma serenidade que poderia ter sido cruel, mas não era. Mas estou escolhendo de qualquer forma. Tem diferença. Pela primeira vez em toda aquela trajetória, desde a janela de aniversário, desde o ônibus na Radial Leste, desde o experimento que havia começado com uma pergunta sobre se era possível ser amado sem ser calculado, Rafael sentiu que havia chegado. Não a um destino planejado, a alguma coisa real, o que era completamente diferente e infinitamente melhor. Os 18 meses após o cartório foram marcados por 2 momentos que aconteceram com diferença de 1 semana e que juntos formaram o que nenhum dos dois chamaria de cerimônia, mas que tinha toda a substância de uma. No primeiro, Rafael entrou pela primeira vez no 28º andar da Faria Lima, com Simone ao lado. Não para apresentá-la, não para mostrar o mundo dele como troféu, mas porque ela havia pedido para ver. Tinha pedido com a curiosidade prática de quem quer entender uma parte do outro que ainda era abstrata. Chegaram numa quinta-feira no fim da tarde, quando o escritório estava em ritmo mais quieto, e ela havia caminhado pelos corredores envidraçados, com os olhos abertos e a postura ereta, olhando para tudo sem fingir que não estava olhando. Havia parado diante da janela panorâmica que dava para a cidade. São Paulo se espalhando em todas as direções, com aquela vastidão que de cima parece ordenada e de perto é puro caos fértil, e ficado em silêncio por um momento longo. É muito, ela disse. Não era crítica, era observação. É, ele concordou. Por muito tempo foi tudo. Ela virou para ele. E agora? Agora é parte. Ela assentiu uma vez, com a seriedade de quem arquiva uma informação importante. Depois pediu para ver a sala de reuniões porque havia uma planta no corredor que queria saber o nome. No segundo momento, Rafael entrou pela primeira vez na sala de aula de Simone, não como visitante do fundo, mas porque ela havia dito numa manhã de domingo: "Quero que você converse com eles." Ele havia perguntado sobre o quê? Sobre trabalho, sobre como funciona o mundo fora daqui, sobre o que eles precisam saber que ninguém está ensinando.
Havia uma instrução implícita na forma como ela disse isso, e ele havia entendido. Não o CEO, não a palestra motivacional. O homem. Rafael apareceu na terça seguinte, com calça simples e camisa sem gravata, e passou 1 hora com a nona série C, numa conversa que havia começado com uma pergunta de uma menina na segunda fileira. O senhor acha que a gente tem chance? E havia se desdobrado em algo que nenhum dos dois havia planejado. Ele havia respondido que chance era uma palavra que escondia trabalho e que trabalho sem reconhecimento era uma injustiça estrutural que havia demorado demais para ele entender de dentro para fora. Havia mencionado o Fundo Ferreira sem chamar pelo nome. Havia apenas dito que havia criado alguma coisa porque uma professora havia lhe ensinado que professores importam e que às vezes aprender alguma coisa verdadeira exige que a vida coloque você no lugar certo, na hora certa, mesmo que o lugar pareça errado no início. Simone estava sentada no fundo da sala durante aquela hora, com o caderno aberto e a caneta parada, sem tomar nota nenhuma, apenas ouvindo. Havia um ponto no meio da conversa, quando um menino de cabelo crespo e expressão desconfiada perguntou: "Mas o senhor não teria chegado lá do mesmo jeito sem dinheiro?" E Rafael havia ficado quieto por 3 segundos reais antes de responder: "Honestamente, não sei." E isso é o que mais me incomoda na resposta. Em que ela havia abaixado os olhos para o caderno por um momento, não porque estava evitando olhar, porque havia sentido alguma coisa no peito que precisava de um segundo para assentar. Era a resposta mais honesta que havia ouvido sobre desigualdade em muito tempo, vinda de alguém que vivia do lado de cima dela, dita para adolescentes que precisavam ouvir que havia adultos capazes de não mentir sobre isso. A renovação das promessas não teve convidados externos, não teve vestido especial, não teve fotógrafo. Foi numa tarde de sábado no cartório do Tatuapé, o mesmo cartório, a mesma atendente que havia estado lá 18 meses antes, que os reconheceu com uma expressão levemente surpresa e depois com um sorriso contido de alguém que havia visto muita coisa passar por aquela mesa e sabia reconhecer quando algo era real. Sua Dalva estava lá, com o vestido azul que usava em ocasiões importantes. Débora estava lá, com a expressão de quem havia acompanhado o processo inteiro e havia chegado à própria conclusão sobre o desfecho. Seu José Monteiro estava lá, com os ombros ligeiramente curvados pelo peso dos anos, e os olhos, que eram os mesmos olhos do filho em versão mais vivida, e havia olhado para Simone quando ela chegou com uma expressão que era pedido de desculpa e gratidão ao mesmo tempo, e ela havia colocado a mão no braço dele por um segundo, que disse tudo o que precisava ser dito. Assinaram os documentos com a mesma caneta esferográfica azul do cartório. Rafael havia perguntado na noite anterior se ela queria alguma coisa diferente. Um texto, uma fala, algum formato específico para o momento. Ela havia ficado pensando por um tempo real. "Quero que você me diga uma coisa verdadeira", ela havia respondido, "que você não tenha ensaiado." No cartório, quando a atendente terminou os procedimentos e houve aquele momento de pausa onde acontecem as coisas que não estão no formulário, Rafael virou para Simone e ficou olhando para ela por 2 segundos. Então disse: "Eu não sabia que ia ficar com medo de te perder até começar a ter medo de te perder." Havia uma pausa. "Isso é o que mais me assusta e o que me deixa mais certo de que estou no lugar certo." Simone ficou quieta por um momento. Depois disse, com a voz que tinha quando estava sendo completamente honesta, sem ornamento: "Eu também fiquei com medo." Pausa. "E decidi de qualquer forma." A atendente olhou para o lado com discrição. Sua Dalva apertou o lenço que tinha na mão. Seu José olhou para o teto por um segundo, que era a forma que homens da geração dele tinham de lidar com emoção em público. Saíram do cartório às 4 da tarde, com o sol de outono batendo no calçamento de pedra portuguesa,
com aquela luz lateral e dourada que São Paulo produz nos meses de menor umidade. Seu José foi com sua Dalva tomar café numa padaria da esquina. Os dois haviam descoberto no processo que havia uma conversa de décadas de amizade perdida para recuperar. E estavam recuperando-a com a seriedade de idosos que sabem que o tempo é finito. Débora abraçou Simone por um tempo justo e foi embora sem prolongar. Ficaram os dois na calçada do Tatuapé com a tarde passando ao redor deles. Um menino com bicicleta pequena que não conseguia passar pela guia, duas mulheres com sacola de feira, o ônibus 451 na esquina com as portas se abrindo. Simone olhou para o ônibus por um segundo. Rafael seguiu o olhar dela. Você vai continuar pegando esse ônibus, ele disse. Não era pergunta. Ela virou para ele. Todo dia. Havia algo que era desafio e afeto ao mesmo tempo na frase, e ele reconheceu os dois registros sem precisar escolher entre eles. Tudo bem, ele disse. Ela inclinou ligeiramente a cabeça. Eu sei que é. O Fundo Ferreira chegou a 180 professores atendidos por semestre no 18º mês. Havia uma cerimônia semestral de reconhecimento que Simone havia sugerido que fosse feita não num hotel de luxo, mas numa escola. Porque é onde o trabalho acontece, e o lugar do reconhecimento deve ser o lugar do trabalho. E Rafael havia implementado sem discussão. E a primeira cerimônia havia acontecido no ginásio de uma escola estadual na Brasilândia, com cadeiras de plástico e bolo de padaria, e um microfone que fazia chiado quando se chegava perto demais. E havia sido a reunião de trabalho mais significativa que Rafael havia presidido em 12 anos de empresa. Um professor de matemática da Zona Norte havia subido para receber o reconhecimento com a camisa passada a ferro de quem havia se preparado para o momento e havia dito, no microfone com chiado, que havia 18 anos que esperava que alguém olhasse para o que ele fazia e dissesse que importava. Havia uma pausa de 3 segundos antes de ele continuar. Não era pausa de emoção performática. Era a pausa de alguém que estava processando a realidade de que o momento havia chegado. Simone estava sentada na segunda fileira e havia olhado para o chão naqueles 3 segundos, com os olhos marejados que ela não deixou cair. Depois, havia levantado a cabeça e olhado para o professor com a atenção total que ela dava a tudo que importava. Rafael estava na primeira fileira e havia virado a cabeça levemente na direção dela naquele momento. Não para confirmar que ela havia reagido, mas porque havia aprendido que nos momentos que importavam, ela era o ponto de referência para onde ele olhava. E ali, naquele ginásio de escola pública na Brasilândia, com cadeiras de plástico desalinhadas e bolo de fubá na mesa de canto e o chiado do microfone ainda vibrando no ar, Simone entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era o apartamento no Jardim Europa. Não era o 28º andar. Não era o patrimônio de 1,2 bilhão catalogado em matéria de revista. Era isso. Era um professor de 18 anos que havia esperado ser visto e finalmente estava sendo. Era seu Antônio Ferreira que havia pedido uma coisa impossível do leito de hospital e havia acertado de um jeito que ela ainda estava entendendo. Era um homem que havia entrado errado e havia ficado de verdade. Era ela que havia exigido respeito antes de dar qualquer coisa e havia recebido. Era o ônibus 4151 às 5h45 que ela continuava pegando porque era isso que ela era. E ser isso que ela era havia sido, desde o começo, a única coisa que tinha importado de verdade. Não era dinheiro, não era posição, não era a versão corrigida e aumentada de uma vida que havia parecido pequena para quem olhava de fora. Era presença, era escolha, era a coragem de exigir dignidade antes de qualquer outra coisa e de descobrir que dignidade exigida com firmeza é o único fundamento sobre o qual qualquer coisa real pode ser construída. E isso era o suficiente.
Era mais do que o suficiente. Era tudo.